E se o tema da redação fosse os desafios do Brasil no enfrentamento à pandemia da Covid-19? Pois é, tema quente para este ano. Cola aqui comigo nesse vídeo que eu vou mostrar para você como fazer. Olá, você está no canal da Redação. Eu sou o professor Wesley Pontes e aqui eu ensino como usar filmes e séries em sua redação. O filme que eu escolhi para a gente falar sobre o Covid-19 é o filme Contágio, de 2011, do diretor Steven Soderbergh. Contágio é um filme que virou moda nesse ano e não é à toa. O filme começa com uma morte. Ele conta a história de Beth Ann Roth, que é uma personagem vivida pela atriz Gwyneth Paltrow, que após uma viagem em Hong Kong começa a se sentir mal e a partir daí ela tem uma convulsão e morre. Desde então a trama começa a envolver os demais personagens até que se começa a perceber que o mundo enfrentava uma nova pandemia. Lá no filme a pandemia era chamada de MEV-1, uma pandemia imaginária, claro, para a situação da trama. É uma pandemia que tinha uma morte muito rápida e ela tinha algumas características como febre, dores, cansaço, tosse e compulsivamente o indivíduo passava a sofrer com uma espécie de convulsão, chegando a óbito. O bacana do filme é que o diretor trabalha muito com o que chamamos de plano detalhe. Plano detalhe são aquelas imagens nas quais se focam com o objetivo de trazer a atenção do espectador para algo específico. E o plano detalhe desse filme foca muito em superfícies, tendo em vista que se trata de uma pandemia e o vírus ele é transmitido por vias aéreas, pela questão respiratória, mas ele também se encontra nas superfícies. E no filme são as chamadas fomites. O filme conta com diferentes núcleos narrativos que vão mostrando pra gente o desenrolar da pandemia sobre várias perspectivas. A perspectiva de quem sofre, a perspectiva de quem enfrenta, a perspectiva de quem perde um ente querido, a perspectiva de quem planeja governamentalmente um plano de ação. Agora, não é à toa que Contágio passou um filme tão procurado no ano de 2020. Por incrível que pareça, a pandemia que acontece no filme tem uma semelhança muito forte com a atual pandemia do coronavírus que nós estamos enfrentando. Eu vou pontuar para vocês algumas semelhanças. Eu acho que a primeira semelhança que a gente pode pontuar é o início da pandemia. Assim como o coronavírus, a pandemia do fictício MEV-1 tem seu início na China. Um outro ponto que vale destacar é por ser algo muito novo, não havia um medicamento para o combate, não havia uma vacina, nenhuma forma de medicação preventiva ou curativa com relação a essa doença. Um terceiro ponto que vale destacar é a inabilidade dos médicos e cientistas para lidar com essa doença. Tendo em vista que se trata de um vírus conhecido de forma muito recentemente, o vírus responsável pela pandemia no filme traz sérios estragos porque pegou toda a comunidade científica desprevenida, bem semelhante com o coronavírus, não é verdade? Outro ponto a se destacar diz respeito à inabilidade governamental para lidar com a doença. No filme, as autoridades, desconhecendo as questões relativas à transmissão, sintoma e à cura, tomam medidas um tanto quanto equivocadas e, ao mesmo tempo, medidas de pouca eficácia na prevenção desta doença. Agora, tem um ponto-chave do filme que, de fato, a gente assiste e fica assim, gente, não é possível que isso foi filmado em 2011. No filme há um repórter de um blog pouquíssimo conhecido que começa a divulgar a cura para a doença. Ele começa a divulgar um remédio que se chama Forsythia, que, segundo ele, era um remédio que era responsável por curar. Tanto é que ele faz um grande relatório mostrando como ele foi curado por meio do remédio. O resultado é que o blog dele, que tinha menos de 100 visualizações, em uma semana passou a ter milhões de seguidores. E claro, o caos estava instalado. De repente, a população começa a invadir farmácia, roubar medicamento, acreditando que ali estava a cura para aquela doença. Só que depois foi descoberto que
que era tudo uma fraude, que ele havia feito isso por justificativas de interesse financeiro e que na realidade aquele remédio não fazia nenhum efeito. Gente, combina comigo, é muito semelhante à atualidade. Não preciso nem citar nomes. Eu acho válido destacar também o pânico da população. Isso lembra muito no início da pandemia, quando a população começou a ir para o mercado comprar fardos e fardos de papel higiênico, de água, de alimentos, fazendo uma reserva como se o alimento fosse se esgotar. No filme acontece a mesma coisa, só que de uma forma mais drástica, porque a população começa a saquear tanto farmácias quanto supermercados, o que mostra que a população, de uma forma geral, tende a agir com extrema irracionalidade diante de situações novas, principalmente situações que estão relacionadas com a saúde pública. Bom, eu não estou querendo dar muitos detalhes, porque eu acho que vocês devem assistir o filme. Eu volto a dizer, ele tem um tom escatológico muito interessante. E esse tom escatológico, ou seja, esse tom de fim do mundo, tende a se confirmar principalmente quando a gente vê essa situação descrita no filme acontecendo hoje, com o enfrentamento à pandemia da Covid-19. O que eu acho muito legal no filme é a cena final. A cena final é uma cena que dá uma explicação para o surgimento desse vírus. E ela dá uma certa lição de moral para nós. A cena final, sem dar spoilers, mostra pra gente que, no fundo, humanos, animais e meio ambiente devem estar em interconexão. E quando uma dessas relações se sobressai de uma forma negativa em relação às outras, a situação tende a se agravar. O filme foi um pano de fundo pra gente começar a falar sobre esse tema que, sem dúvida, vai aparecer nas redações a partir de agora. Bom, o coronavírus se tornou hoje um grande problema mundial. É uma epidemia pela qual nós jamais pensaríamos atravessar. Hoje, ele é responsável por milhares de mortes, por milhões de infectados e tem causado prejuízos seríssimos à população. Prejuízos esses em vários âmbitos, seja ele um âmbito humano, seja ele no âmbito da saúde, seja ele no âmbito da economia, seja ele no âmbito social. O que se sabe é que no dia 31/12, a China emite um alerta à OMS dizendo que estava acontecendo um evento bem diferente. Uma grande parcela de indivíduos morrendo de uma pneumonia até então desconhecida. Há especialistas que criticam a atuação chinesa, inclusive indicando que houve a omissão por parte das autoridades da China com relação ao início da pandemia. Essa não é uma questão que nós vamos tratar aqui no nosso canal. Os casos começam a se proliferar, principalmente na cidade de Wuhan, e no dia 9 de janeiro é descoberto o vírus, o qual recebeu o nome de SARS-CoV-2, que nós chamamos de forma mais popular de coronavírus. E a partir daí a doença começou a se espalhar de uma forma assombrosa. Ainda em janeiro, no dia 13, nós tivemos o primeiro caso fora da China. Ele aconteceu na Tailândia. E aqui no Brasil, o primeiro caso data em fevereiro, no dia 26. Um homem de 61 anos, vindo de viagem da Itália, chega até a capital de São Paulo, passando mal com sintomas daquilo que a OMS já tinha alertado, que seriam manifestações iniciais da Covid-19. A partir daí, a população começou a ficar em alerta, os governos começaram a tomar algumas medidas e no dia 17 de março o Brasil teve o seu primeiro óbito. Um homem de 62 anos da capital de São Paulo, ele tinha diabetes, hipertensão, faleceu. A partir daí os casos começaram a crescer de forma exponencial e hoje, meses depois da primeira aparição aqui no Brasil, o dia em que eu estou gravando esse vídeo, dia 16 de junho, o Brasil conta com mais de 900 mil casos e mais de 45 mil óbitos. Ou seja, a pandemia do novo coronavírus é um desafio mundial. E nesse vídeo eu vou mostrar para vocês alguns pontos específicos do nosso país. Se você precisa fazer uma redação sobre esse tema, pega a sua caneta, pega o seu papel, porque eu vou apontar aqui alguns fatores que vocês vão poder citar num tema de redação que envolver esse problema pelo qual o Brasil está passando. Vem comigo. Primeiro ponto que eu vou citar, que vocês podem usar num tema de redação, diz respeito à ação governamental. Indiscutivelmente, as autoridades públicas brasileiras, principalmente no âmbito federal, não têm lidado muito bem com a
ao Covid-19. Nós temos visto sérios embates entre setores do Executivo Federal e os executivos estaduais e municipais. O próprio presidente do Brasil, autoridade máxima constituída nacionalmente, foi criticado por suas posturas, ora de minimização, ora de negação do quadro. Algumas poucas autoridades estaduais e municipais devem abandonar o conceito de terra arrasada, a proibição de transportes, o fechamento de comércio e o confinamento em massa. Pelo meu histórico de atleta, caso fosse contaminado pelo vírus, não precisaria me preocupar. Nada sentiria ou seria, quando muito, acometido de uma gripezinha ou resfriadinho. Outros vírus mataram muito mais do que esse, não teve essa comoção toda. Eu acho que não vai chegar a esse ponto, até porque o brasileiro tem que ser estudado. Ele não pega nada, vê o cara pulando em esgoto ali, sai, mergulha, tá certo? E não acontece nada com ele. Nós temos que ter coragem de enfrentar o vírus. Tá morrendo, gente, tá. Lamento. Mas vai morrer muitos. Mas muito mais. Se a economia continuar sendo destroçada por essas medidas. Um grave problema que tem como consequência a reverberação dessa forma de agir diante de uma pandemia, algo que simplesmente está acometendo a toda a população mundial. Para vocês terem uma ideia, o Supremo Tribunal Federal teve que decretar que os governadores e prefeitos têm a autonomia de decretarem o isolamento social e a quarentena em seu território, dada a situação, tendo em vista que o governo federal se mostrou muito omisso e, em muitos casos, contrário ao isolamento, tendo como justificativa a afirmação de que isso prejudicaria a economia do país. Outro fato que mostra essa inabilidade governamental foi a constante troca de ministros, principalmente da pasta ligada à saúde. Só esse ano o Brasil teve 2 nomes à frente do ministério. E atualmente, nesse momento que eu estou gravando esse vídeo, nós estamos sem um ministro oficial, tendo o Eduardo Pazuello como ministro interino. Como você pode usar isso na redação? Você pode citar alguns desses pontos que eu trabalhei e mencionar que essa inabilidade governamental, principalmente da esfera federal, tem como resultado a falta de ação estratégica para o enfrentamento da doença. Dessa forma, o Brasil fica com ações pulverizadas, cabendo às autoridades locais decidir o melhor para si. Ou seja, falta um protocolo geral que guie toda a nação no enfrentamento dessa doença. Para vocês terem uma ideia de como isso é um problema, a UFMG fez um estudo de dezembro de 2019 até abril deste ano, estudando 182 medidas governamentais adotadas contra o coronavírus. Para vocês terem uma ideia, o estudo concluiu que em todas elas o governo falhou. O estudo apontou o presidente como exemplo de desobediência, falhas nas medidas de conscientização, falhas nas medidas de teste de pacientes e falha na execução do isolamento social, ou seja, esse é um problema do Brasil. O segundo ponto que eu quero destacar como um desafio do Brasil ao enfrentamento ao coronavírus é o papel da população. Para vocês terem uma ideia, um estudo feito em abril, ainda no início do aumento da curva de contágio aqui no Brasil, mostrou que apenas 28% dos brasileiros estavam em isolamento. E isso é muito grave, tendo em vista que a Organização Mundial da Saúde recomenda que a taxa de isolamento seja de 70% de uma população, ficando apenas os profissionais que trabalham em serviços essenciais fora de suas casas. Em maio deste ano, em alguns dias, o Brasil chegou a registrar apenas 40% da taxa de isolamento social. Ou seja, somos o país da América Latina que mais desrespeita a quarentena e somos o segundo país do mundo com maior número de mortes. É uma equação que não se equilibra. Dentro desse ponto, a gente pode destacar alguns aspectos para trabalhar numa redação no que diz respeito ao papel da população. Quais seriam as justificativas adotadas pelos indivíduos para furarem a quarentena? A gente pode destacar a negligência dos próprios cidadãos, tendo em vista que muitos deles, apesar de terem conhecimento das medidas protetivas, descumprem de forma intencional. É praia, é churrasco, é festa, é passeio, é encontro. As pessoas não estão se cuidando. Podemos destacar também como outro ponto o descrédito da população. Há um certo grupo na sociedade que desacredita do papel
papel da ciência. Grupo esse que acredita que se trata de algo muito menor do que a mídia noticia. Eles chegam até a afirmar que nós estaríamos fazendo um certo terrorismo midiático em cima da doença. Isso faz com que esse grupo desrespeite as medidas de isolamento e dessa forma não adote essa única profilaxia que nós temos até então. Eu acho fundamental destacar também a falta de informação. Apesar de estarmos hoje num mundo bastante interconectado, com internet, televisão, redes sociais, há uma grande parcela de indivíduos que não sabem ler, que não têm acesso à internet, que não têm TV em casa e que, portanto, se encontram à parte dos mecanismos difusores de informação. Também destacamos uma questão histórica, que é a inexperiência do país diante de enfrentamento de epidemias nesse período mais moderno. Se você pega, por exemplo, os países asiáticos, a população já tem medidas de higiene básica, medidas de distanciamento social em espaços públicos, bem como o uso de equipamentos de proteção como a máscara, como atitudes cotidianas. Como é uma relação muito nova para o Brasil, a gente ainda está aprendendo a lidar um pouco com isso. Por último, claro, a gente não poderia destacar os indivíduos que por necessidade financeira descumprem a quarentena porque não têm condições de se manterem em suas casas sem trabalharem da forma como fazia antes da epidemia atual. O nosso terceiro ponto diz respeito à moradia e mobilidade. Nós vamos falar aqui de dois problemas históricos do Brasil, que trazem em flagra um problema de uma urbanização não planejada e completamente desarticulada das necessidades sociais, principalmente das populações mais pobres. Quando se fala de moradia e mobilidade, nós temos que destacar principalmente a população mais pobre do Brasil. São pessoas que vivem em contextos em que há carência de infraestrutura básica. E aí a gente pode destacar famílias muito numerosas, casas muito pequenas, casas muito próximas, uma interconexão de casas dentro de um mesmo espaço, que faz com que o isolamento seja, infelizmente, um privilégio de algumas pessoas. Um exemplo que nós podemos adotar são as favelas. O Brasil tem atualmente 11 milhões e meio de indivíduos habitando em favelas. Isso corresponde a 6% da população, de acordo com o IBGE. E quando a gente pega essas pessoas, nós podemos destacar as questões sanitárias. Em muitas dessas comunidades, o abastecimento de água é precário, chegando inclusive a não acontecer em alguns dias, sem contar as questões de esgoto e de potabilidade de água. Ou seja, cuidar da higiene básica, o tal lavar as mãos que é tão fundamental no combate ao coronavírus, se mostra impossível para essa população. Ainda destacando essa população mais vulnerável, a gente pode falar da falta de produtos de higiene básica. Principalmente por conta do isolamento e do fechamento de vários estabelecimentos, os indivíduos viram simplesmente de uma semana para outra a sua fonte de renda se esgotar. Faltando a fonte de renda, falta o que comer, falta o que vestir, falta produto de higiene básica. Para vocês terem uma ideia, em algumas comunidades, alguns coletivos responsáveis por ajudar a população local estavam fazendo campanha de doação de sabonetes de álcool em gel, tendo em vista que algumas famílias simplesmente não tinham esses produtos em casa. Bom, e no que diz respeito ao transporte, não é algo muito novo entre nós. A nossa mobilidade urbana é comprometida desde o momento em que, no período de urbanização, nós tivemos um não planejamento. Ou seja, as nossas cidades foram crescendo para atender a demanda do carro e não do indivíduo. Como resultado, nós temos políticas de trânsito extremamente precárias, falhas gravíssimas em mobilidade, principalmente o que diz respeito à interconexão entre modais diferentes, como, por exemplo, ônibus e metrôs. E, claro, sem contar, além da baixa qualidade do serviço oferecido, nós contamos com linhas de ônibus reduzidas, o que faz com que os serviços públicos de transporte estejam frequentemente superlotados. E aí nós temos uma bomba para a proliferação do vírus. Tudo que o vírus espera é que haja muita circulação de gente em espaço fechado com pouco distanciamento. Isso é a característica dos nossos trânsitos.
Ou seja, a epidemia veio escancarar uma chaga brasileira que é a da mobilidade. E dessa forma, infelizmente, a população mais pobre, mais uma vez, é afetada. Muitos indivíduos que precisam manter o seu trabalho para manter o seu sustento, pegam conduções, chegando a ser 2 ou 3 conduções, em se tratando de um indivíduo de uma cidade grande, o que coloca esse cidadão exposto às condições de contágio, ou seja, a pouca variabilidade de modais, o número reduzido de linhas, atrelado a esse histórico de descaso com a mobilidade urbana, principalmente com o transporte público, funcionam como uma bomba relógio para a proliferação da Covid-19 aqui no país. O quarto ponto que eu vou destacar para vocês diz respeito à fragilidade da saúde pública brasileira. Apesar do avanço e da grande conquista que foi o SUS, o Sistema Único de Saúde, e o seu nascimento no final do século passado, o Brasil atualmente tem enfrentado uma série de problemas. Esse princípio de universalização da saúde que aconteceu, impulsionado pela Constituição de 88, é um princípio digno e louvável, mas a sua execução tem apresentado uma série de falhas. Para se ter uma ideia, atualmente 75% dos brasileiros dependem única e exclusivamente do SUS. Só que ele tem sofrido principalmente para atender essas demandas. E aí a gente engloba problemas de orçamento, problemas estruturais, falta de recursos humanos adequados, que fazem com que a população não tenha um atendimento devido e da qualidade como está previsto na lei. Um outro ponto que é muito válido destacar diz respeito ao corte orçamentário. Com a chamada PEC do teto de gastos, que foi uma proposta de emenda à Constituição, cujo objetivo era regular o orçamento público direcionado a esse setor, o SUS teve um corte de 20 bilhões de reais. A estimativa é de que daqui a 20 anos isso some cerca de 400 bilhões de reais a menos para a saúde pública brasileira. Ou seja, um sistema que já contava com a escassez, agora tende a ter essa situação agravada. E claro, a pandemia veio para mostrar como esse nosso sistema de saúde é falho e ela veio para colapsar esse sistema, não diferentemente do que aconteceu em outros países. No quesito leitos, para vocês terem uma ideia, o Brasil tem apenas 545 cidades dos seus mais de 5.570 municípios com leitos. Isso significa que menos de 9% das cidades brasileiras têm leitos de UTI. O resultado disso é que muitos pacientes não encontram atendimento, principalmente nesse período de pandemia em suas cidades, tendo que se deslocar ou serem deslocados, correndo risco de vida, para cidades maiores mais próximas. No tópico médicos também é algo preocupante. A demografia médica brasileira indica que nós temos hoje cerca de 2,18 médicos para cada 1.000 habitantes. Apesar de ser um número satisfatório do ponto de vista da OMS, esse número não é uma realidade positiva, tendo em vista que o grande problema diz respeito à distribuição. A maioria dos médicos brasileiros se encontram dispostos nas regiões sul e sudeste, enquanto o norte e o nordeste, principalmente, sofrem com a carência desses profissionais. Para vocês terem um exemplo, a taxa de médicos no Nordeste é de 1,55 para cada 1.000 habitantes. E nesse período de pandemia, com hospitais superlotados, a carência de médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, profissionais que estão diretamente no chamado campo de batalha, na linha de frente da luta contra essa doença, somente aumentou. Outro ponto que a gente pode destacar como um problema de saúde pública é a falta de testagem. Um estudo publicado pela Organização Mundial da Saúde diz que dos países mais afetados pelo coronavírus, o Brasil é um dos que menos fazem testes. O governo dá algumas justificativas. Uma delas seria a dificuldade de comprar esses medicamentos, tendo em vista a alta demanda mundial, e a dificuldade de deslocamento, tendo em vista que nós não temos tecnologia científica para a produção desses testes aqui no nosso território. Estudos apontam que o Brasil faz 20 vezes menos de testes do que a média mínima necessária. Ou seja, o resultado é muito ruim, porque nós temos uma sensação de que o quadro é menor do que realmente ele é, nós temos uma falta de informação
informação e os cientistas e os demais profissionais que estão na linha de frente se encontram meio que no escuro para tentar tecer o enfrentamento de forma mais eficaz. Ou seja, não se sabe a real situação do Brasil. Bom, depois de toda essa informação que eu trouxe para vocês, agora nós vamos ver como que ficaria uma redação utilizando algumas delas. E o tema que eu selecionei para vocês hoje foi os desafios do Brasil no enfrentamento ao coronavírus. A nossa introdução, como de costume, vai usar o filme. Como a gente está falando do filme Contágio, é exatamente ele que eu citaria numa redação. Nós poderíamos usar que o filme Contágio, de 2011, do diretor Steven Soderbergh, trabalha uma epidemia que acometeu o mundo, trazendo milhões de pessoas à morte. Poderíamos destacar que esse filme trata de uma pandemia com muitas semelhanças com a atual vivenciada por nós. A ponte que nós usaríamos seria mostrar que, assim como no filme, a pandemia tem encontrado população e governos despreparados e tem gerado muitas mortes. Bom, depois que a gente fez essa introdução com o filme, trouxe para o nosso contexto, a gente fecha a introdução então com a tese. E a nossa tese ficou assim. Desse modo, faz-se fundamental compreender os desafios do Brasil no que se refere à luta contra a Covid-19. Eu fiz uma tese genérica e nós vamos especificar os problemas nos argumentos, que é para eles que nós vamos agora. O argumento 1 vai começar com o seguinte tópico frasal. Isto posto, é crucial, inicialmente, a observância acerca da consciência popular. Eu decidi escolher o tópico focando no papel da população. O embasamento que nós vamos utilizar vai ser o estudo da OMS, que recomenda um isolamento social de 70% para que haja um enfrentamento melhor à doença. E a partir disso, nós vamos mostrar que no Brasil o índice tem girado em torno de 50%. O desdobramento vai trabalhar que a flexibilização provocada por governos locais e até mesmo incentivada pelo governo federal e também algumas ações dos indivíduos motivadas por questões específicas tem feito com que muitas pessoas desrespeitem o isolamento social. E isso aumenta a probabilidade de contágio entre os indivíduos e torna ainda mais difícil a luta contra essa doença. Como o argumento 2 é um segundo problema, eu vou começar com o operador argumentativo de soma. O tópico frasal ficou assim. Somado a isso, a carência de profissionais da saúde agrava o atual contexto epidêmico. Eu destaquei um dos problemas da saúde pública focando no material humano. O nosso embasamento vai ser o dado da OMS, que diz que o Brasil tem atualmente hoje uma taxa de 2,18 médicos por cada 1.000 habitantes. E o desdobramento desse repertório nós vamos destacar o problema que diz respeito à má distribuição. Trabalhar que algumas regiões do Brasil, principalmente quando se pega norte e nordeste, são desassistidas e muitos indivíduos acabam ficando sem o atendimento necessário em um contexto epidêmico como esse. Bom, como nós temos dois problemas muito diferentes, nós vamos ter que dar duas propostas. E a nossa primeira proposta vai ter como agente a mídia. A nossa ação vai ser que a mídia deve frisar a importância do distanciamento social. O modo como isso vai acontecer vai ser através de estratégias persuasivas de apelo ao público. E é aqui que nós vamos encaixar um detalhamento. Nós vamos dar exemplos dessas estratégias. Nós podemos dar como exemplo relato de pessoas infectadas por terem desrespeitado o isolamento, mostrar estudos e falas de especialistas que comprovam a importância do isolamento social e também exemplificar como os países que venceram a pandemia conseguiram isso por meio do isolamento. E a finalidade vai ser ampliar a conscientização popular. A segunda proposta não vai ter detalhamento, porque a primeira já vai te garantir a nota na competência 5. O agente dessa segunda proposta é o governo. E a nossa ação vai ser aumentar o número de médicos, tendo em vista que esse foi o nosso problema. O modo vai ser a contratação temporária de estudantes no último período de medicina. Já que está faltando profissional formado, podemos fazer uso dos nossos estudantes que estão em período de inserção do mercado de trabalho. E a finalidade vai ser assistir a população que necessita do SUS e que não encontra médicos por conta de sua falta. Bom, espero ter ajudado vocês. Faça um resumo, reveja esses vídeos, compartilha com os amigos, se inscreva no nosso canal e me aguarde, porque na semana que vem a gente vem com mais um vídeo para vocês, tá?
Um beijo grande e até a próxima. Tchau, tchau.